Muitos cristãos passam a vida pedindo bênçãos, soluções e socorro a Deus, mas se esquecem de uma das palavras mais poderosas e transformadoras que tocam o coração do Espírito Santo. Eis-me aqui. Essa não é apenas uma frase simples, é uma declaração de entrega total, de disposição em obedecer à vontade de Deus, sem impor condições. Foi assim com Isaías, quando o Senhor perguntou: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele não hesitou. Respondeu de imediato: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. O mesmo aconteceu com Samuel, ainda menino, quando aprendeu a responder à voz de Deus dizendo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel 3:9. Essas respostas abriram espaço para que o Espírito Santo se manifestasse e mudasse completamente suas vidas. Dizer eis-me aqui não significa apenas estar pronto para receber algo de Deus, mas estar pronto para obedecer, mesmo que isso exija renúncia, mudança de planos ou deixar de lado desejos pessoais. O Espírito Santo não força corações fechados. Ele se move onde encontra entrega verdadeira. Quando você diz eis-me aqui com sinceridade, você dá liberdade para que ele abra portas, derrube barreiras e transforme sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Por isso, a grande pergunta é: se Deus chamasse seu nome hoje, você teria coragem de responder eis-me aqui? E mais ainda, estaria disposto a obedecer? Uma das palavras mais profundas que o Espírito Santo ama ouvir é: tenha misericórdia. Diferente do orgulho humano, que tenta disfarçar erros e fraquezas, essa declaração revela um coração quebrantado, humilde e consciente da própria necessidade de Deus. Jesus deixou isso claro na parábola do fariseu e do publicano em Lucas 18:13. Enquanto o fariseu se exaltava diante de Deus, o publicano apenas abaixou a cabeça e clamou: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E foi este que saiu justificado, porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. O rei Davi também entendeu essa verdade após seu pecado com Betsiba e a morte de Urias. Ele não tentou se justificar, não buscou desculpas, mas caiu de joelhos e suplicou: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Salmo 51:1. Esse arrependimento sincero abriu caminho para a sua restauração. Muitos cristãos, no entanto, têm dificuldade de admitir suas falhas diante de Deus e acabam vivendo orações vazias, apenas pedindo bênçãos sem reconhecer a necessidade da graça divina. Mas quando alguém clama com sinceridade: tenha misericórdia, o Espírito Santo se aproxima, toca a cura e renova. Reconhecer que sem Deus nada podemos não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria espiritual. Por isso, a pergunta que fica é: você tem se humilhado diante de Deus pedindo misericórdia? Ou tem vivido como se não precisasse dele? Poucas palavras revelam tanta confiança em Deus quanto esta: faça-se a tua vontade. Isso é muito mais do que uma expressão religiosa. É entregar o controle da vida ao Senhor, mesmo sem entender o caminho que Ele escolhe. Muitos cristãos dizem confiar em Deus, mas no fundo desejam apenas que a vontade dele se ajuste aos seus próprios. Suas orações soam assim: Senhor, eu te entrego minha vida, mas me dá esse emprego. Senhor, eu confio em ti, mas faz aquela pessoa gostar de mim. No entanto, confiar de verdade significa aceitar que a vontade de Deus é maior, mesmo quando ela parece contrariar os nossos desejos. Jesus nos deu o maior exemplo disso no Getsêmani, prestes a enfrentar a traição, a cruz e uma dor inimaginável. Ele orou: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Essa entrega absoluta abriu caminho
para a maior vitória da história, a salvação da humanidade. Nem sempre a vontade de Deus será confortável. Às vezes ele fecha portas que parecem essenciais, permite processos dolorosos e conduz por caminhos que não compreendemos. Mas quando dizemos de coração, faça-se a tua vontade, estamos declarando confiança plena, abrindo espaço para que o Espírito Santo opere de forma sobrenatural. Muitos querem milagres, mas não querem abrir mão do controle. Porém, aqueles que escolhem viver na vontade de Deus experimentam o seu mover de maneira poderosa. A grande questão é: você tem coragem de confiar na vontade de Deus, mesmo quando ela não corresponde aos seus planos? Dizer glória a Deus é muito mais do que uma expressão repetida em cultos. É um ato de reconhecimento profundo de que tudo o que temos e conquistamos vem do Senhor. Vivemos em um mundo que valoriza aplausos, elogios e autossuficiência. Mas a Bíblia nos lembra que a glória pertence somente a Deus, o próprio. O Senhor declarou em Isaías 42:8: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem. A história mostra como aqueles que tentaram tomar para si a glória que pertence a Deus foram humilhados. Um exemplo disso foi Nabucodonosor, que se exaltou diante de sua própria obra e imediatamente foi abatido, perdendo sua sanidade e sendo expulso do palácio. Daniel 4:30. Em contrapartida, vemos o poder liberado quando a glória é dada a Deus com sinceridade. Paulo e Silas, presos e açoitados, escolheram louvar e glorificar ao Senhor dentro da prisão. O resultado foi sobrenatural. As portas se abriram e as correntes caíram. Atos 16:26. Onde haluva, haliba tekaio. Onde há exaltação a Deus, há milagres. No entanto, quantas vezes recebemos uma bênção e esquecemos de dar a Ele a honra devida? Quantas vezes nos apegamos mais ao mérito próprio do que ao poder de Deus? O Espírito Santo se manifesta em ambientes de gratidão e humildade, e cada vez que dizemos glória a Deus com o coração, abrimos espaço para que Ele se mova ainda mais. Por isso, a pergunta é: você tem exaltado a Deus em todas as áreas da sua vida? Ou tem se deixado distrair pelos próprios méritos e problemas? A declaração mais poderosa que o Espírito Santo ama ouvir é: venha, Espírito Santo. Essas palavras, quando ditas com sinceridade, têm o poder de transformar completamente uma vida. Mas é importante entender que não basta repeti-las de forma mecânica. É preciso clamar com o coração, com sede real da presença de Deus. O Espírito Santo não força a entrada. Ele não invade corações fechados. Ele espera ser convidado. Foi assim no Pentecostes. Os discípulos estavam unidos em oração, perseverando, com fome pela promessa de Jesus. E então o Espírito veio como vento impetuoso e línguas de fogo, enchendo cada um deles. Atos 2:1-4. O resultado foi uma vida cheia de poder, ousadia e transformação. Muitos cristãos hoje vão à igreja, cantam e oram, mas não experimentam a presença real do Espírito, porque não o convidam de verdade. Sem o Espírito Santo não há fogo espiritual, não há libertação, não há renovo. Ele é o Consolador, o guia, o poder de Deus em ação, mas só se manifesta onde há desejo profundo por sua presença. A Bíblia nos garante em Lucas 11:13 que, se até os homens sabem dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. A questão é: você tem chamado o Espírito Santo para encher sua vida? Ou tem tentado caminhar sozinho? Se você sente que sua fé está fria, que suas orações parecem sem resposta, talvez esteja faltando esse convite sincero. Quando clama, venha, Espírito Santo, de todo o coração. Se abre
para viver um nível de intimidade e poder com Deus que muda tudo ao seu redor.